Cris, posicionar-se, colocar-se de forma clara, transparente no ambiente de trabalho, isso requer algum preparo, treino, na sua opinião? Sem sombra de dúvida. E eu acho que além disso requer assim, umas boas pitadas de calma, de paciência, de tolerância para aprender a falar. E os sócios e executivos, eles são claros nos seus posicionamentos? Eu acho que para as conversas fáceis, sim. Para as conversas difíceis, ou eu vou dizer não, ou eu vou dizer nem tanto. E por que não, nem tanto para as conversas será difíceis? Medo de enfrentar, medo de magoar, né? Medo de perder, ou quem sabe até porque não tem um jeito mesmo para poder falar. E as empresas, tem empresas que investem nesse assunto, com treinamentos, com preparação? Eu vejo cada vez mais, sim, tem, mas eu acho que as empresas familiares talvez sejam um pouco mais distante aí desse universo. Então tem saída para a gente desenvolver esse jeito de falar, de ser claro, de colocar os seus posicionamentos na mesa? Eu acho assim, treinar empatia e treinar você a inserir um pouco mais o coração nisso, eu acho que pode ser o caminho, pode ser a saída importante. Estamos de novo aqui com mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para a gente falar sobre a necessidade da gente treinar, da gente se preparar para ter mais clareza nos nossos posicionamentos, especialmente nas empresas. Oi, Cris. Tudo bem, Vanusa? Cris, me conta uma coisa, o que é que impede as empresas de enxergarem a importância de uma comunicação clara? Você sabe que eu acho que não sei, estou pensando aqui agora para te responder isso aqui, sabe? Você vem sempre com essas perguntas. Eu não sei se impede, se existe um impedimento da empresa em enxergar. Eu tenho a impressão que às vezes não está nem na pauta da empresa enxergar. Ela nem conhece Antes de impedir, ela não tem a consciência. Eu acho que isso ainda não faz parte. Existe sim, né? A gente falava em alguns outros bate-papos, né? Que você contrata um coach para melhorar a comunicação, seja da pessoa ou do grupo. Eu acho que isso sim. Se você perguntar, a gente precisa comunicar melhor, a gente precisa treinar melhor a fala, a gente precisa desenvolver algumas habilidades para dizer para o outro que a gente quer. Eu acho que de uma certa maneira isso está instalado ali na esfera, mas algumas empresas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas eu acho que na medida em que isso vem para a pauta, não vem o impedimento. Se o impedimento existe, isso que eu quero dizer, se ele existe, se as empresas de alguma maneira impedem isto, é porque de fato talvez elas nem tomaram consciência, nem valorizam que isso seja alguma coisa importante, tenha que ser transformada, sabe? E como é que você trabalha, por exemplo, quando você se dá conta diante de um novo cliente, né, que o grande problema ali é comunicação, que ali precisa de algo mais claro, as conversas precisam primeiro existir, depois serem claras. Você falando assim, né, toda vez o problema, sempre é a comunicação, né? Por que é tão difícil falar, né? Por que é tão difícil você comunicar? E não é simplesmente só falar o que você pensa, né? É falar no mundo corporativo, você tem que, obviamente, preferencialmente falar o que você tem vontade de falar, é evidente, mas de uma forma estruturada. Precisa também aprender a falar. Não é simplesmente chegar e comunicar. Eu sempre me lembro
né, daquelas situações de feedback, aqueles exemplos clássicos, que vai lá o chefe e fala, cuidado aí, sinal tá amarelo para você, hein? Dá um feedback lá, pô, não gostei disso, você não foi bem e tal. Aí a pessoa não entende nada, etc. Precisa estruturar, precisa colocar o embasamento, trazer o exemplo, deixar claro, né? E o que é isso, né? É uma falta de atenção, uma falta de cuidado, é um despreparo, é um desinteresse, é um não sei, não fui alertado que eu tenho que fazer, ninguém me treinou, eu nem sei que tem possibilidade de ser treinado para isso. Acho que tudo isso junto acaba sendo esse tal do impedimento aí que você falou, né? Onde eu sou muito chamado para mediar conflito, para ajudar um sócio a se posicionar. E coisas que estão relacionadas na sociedade, coisas que são relacionadas com a estratégia, o caminho, tá certo, eu quero esse, eu queria outro, vamos para lá, não, eu quero ir para cá, eu quero expandir, eu não quero expandir. Né? Me lembro de uma vez numa empresa de varejo, o pessoal queria ir para um estado, o outro queria ir para o outro estado, expandir, lojas. Né? Eu queria comprar um tipo de produto para internalizar, o outro queria desenvolver internamente. Né? Você tem uma série de vivências e de vontades que se você não comunica, não deixa claro, como é que o outro vai saber o que você está pensando? Né? Se a gente pensar que a gente vive num país com um grande número de analfabetos funcionais, você acha que isso pode interferir nesse processo de comunicação? Porque, veja, mesmo pessoas que estão na liderança, são pessoas que têm um outro nível, que estudaram, que têm cognição. Porém, nem sempre elas são obrigadas a praticar a boa conversa. Né? Então, você tem pessoas que já não compreendem coisas, então se você mandar, elas executam. Isso não pode, na tua opinião, ser um dos fatores que prejudica a boa comunicação? Sem dúvida. Eu acho que o berço, a instrução que você teve, a educação, aonde você aprendeu o que se deve, o que não se deve falar, sem sombra de dúvida. Acho que a tua história, a história mostra quem você é e as suas atitudes, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que isso pode influenciar muito. Agora, o que fica claro e nítido é que nos ambientes coletivos, não vou nem falar no mundo empresarial, nas instituições, nas organizações, seja qual for, você está trabalhando com pessoas. Sim. Tem várias pessoas que estão em torno de um mesmo propósito. Puxa, seria muito interessante, muito mais vantajoso que o outro soubesse exatamente o que o um quer e que o um soubesse exatamente o que o outro quer. Sem sombra de dúvida. Né? Se você deixa claro a tua motivação, a tua dúvida, a tua intenção, o teu desejo, a tua dificuldade, o teu preparo ou não preparo, o outro tem condição de, puxa, essa é a expectativa que eu vou ter da Vanusa. Eu sei exatamente o que ela pode ou não pode entregar, o que ela sabe ou não sabe, o que ela deseja ou não. Mas isso nem de longe acontece. O que você acha que falta mais? Assertividade ou objetividade na hora da comunicação? Eu acho que as duas coisas faltam. Não sei te dizer o que é mais. Eu acho que elas andam em paralelo e de mãos dadas, né? Acho que as duas coisas faltam. E por trás disso, a atitude, assim, sobretudo o que nós falamos agora aqui, né? Ou é um medo de magoar, um medo de interferir, um medo de desrespeitar ou desautorizar. Você está falando isso aqui, eu estou lembrando, passando alguns exemplos na cabeça. Trazer exemplos sempre é bom, porque ilustra um pouco, né? Eu me lembro uma vez de estando numa empresa, eram meia dúzia de sócios, basicamente 2 eram sócios que decidiam tudo e os outros 4 não. Mas eles, os sócios, vamos dizer assim, esses 4 que eram também os minoritários, ficavam muito chateados, porque eles percebiam que as coisas vinham meio que prontas, decididas numa reunião, já vinham meio pré-formatadas, né, pré-endereçadas, e eles obviamente não gostavam disso. E eles não sabiam se posicionar, não sabiam colocar isso para os sócios, os majoritários, os 2, e os 2 também não viam essa necessidade de poder deixar um pouco mais transparente. Como assim, Cris? Como é que você deixaria, como é que um sócio poderia deixar transparente dessa maneira, né? Sabe quando você tem assim, você tem
o famoso princípio da equidade, mas que na teoria é uma coisa, na prática ela é outra, né? Então, bom, eu sou sócio aqui, eu e o meu outro colega aqui, somos os fundadores, quem sabe, a gente toca isso aqui. Poxa, a gente tem uma experiência, a gente tem um grau, pelo histórico, trouxemos essa empresa até aqui, temos um grau de assertividade maior, então a gente tem um costume nessa empresa de poder estudar. Tem uma afinidade muito grande, a gente estuda um pouco, troca bola e faz informação, faz parte da nossa cultura, a gente discute um pouco e quando a gente coloca um assunto nessa mesa, ele já vem um pouco mastigado, já vem analisado pela gente. Só que agora a gente quer colocar todos vocês também numa discussão. Vamos combinar que a gente vai ter um tempo para poder equalizar melhor isso? Provavelmente a gente vai continuar decidindo um pouco antes, a gente vai continuar, porque a gente fez assim durante 20 anos, tem dado certo, a gente quer experimentar um outro, então tenha paciência com a gente, por isso que eu falo do coração, da afetividade. Tenha paciência com a gente, porque a gente meio que decide um pouco antes, ou pelo menos é muito incisivo, mas a gente quer fazer o exercício de pulverizar isso. Por que isso não pode acontecer? Isso é clareza, né? E isso exige preparo. Alguém tem que dizer que isso é uma possibilidade, porque normalmente ele nem sabe que isso é uma possibilidade. Então essa dose de acolhimento, de tolerância, de empatia, de se colocar no lugar do outro para ver que o outro tem que ter uma expectativa, é como se ela tivesse que ser alertada, porque às vezes ela não está no conhecimento, não está na esfera da consciência, né? Então, tem saídas, tem caminhos para isso. Só que você precisa deixar claro quais são esses caminhos, né? Uma vez um outro exemplo, um irmão, um filho, o pai tinha falecido, era a segunda geração, e ele tinha mais 2 irmãos, então eram 3 filhos. E tinha um tio também na empresa familiar, né? E esse menino que assumiu, chamou ele de menino, é muito bom, muito ativo. Estou falando de um exemplo até que já faz de uns 5 anos atrás, essa empresa decolou na gestão dele hoje, lembrei agora aqui desse exemplo. Fez assim, uma série de decisões assertivas, mas o que ele demorou durante muito tempo para fazer? Tinha lá um tio que era membro da família que não estava nem de longe preparado para fazer o que tinha que fazer. E teve muita dificuldade dele de poder se posicionar. Por quê? Poxa, porque era a pessoa que junto com o pai dele, na infância dele, brincava com ele quando ele era criança, né? Então, é o medo de... Tio, seguinte, não dá para você ficar aqui. Então, tem esse medo, por isso que é difícil falar. E as 2 irmãs, até teve problemas com isso, que ele foi colocando em posições 1, 2, 3 ou 4, porque tinha receio de algum momento tirar da empresa. Ele foi tentando se acostumar com essa posição, mas vai para cá, também trouxe alguns prejuízos, demora, decisão, atropelo, e sofreu durante uns 2, 3 anos com alguns movimentos, porque não conseguia falar, não conseguia se posicionar, não conseguia trazer. Isso é algo exclusivo? Não, isso acontece em quase todos os lugares, né? Agora, quando você toma consciência sobre isso, você tem condição de se preparar. Talvez você não precise de 3, 5 anos. Talvez você consiga em 1 ano antecipar alguma coisa que você já viu que é líquido e certo que vai ter que acontecer. Poxa, se você se preparar, se instrumentalizar, se você fortalecer a forma como você pode se comunicar com empatia, com afetividade, você acha a saída. Sempre acha saída. Eu vejo muito as empresas hoje investindo no que se fazia antigamente, que é media training. Mas eu vejo menos esse trabalho que ele é individualizado, que ele tem que dar instrumentação para essas pessoas desenvolver a capacidade de não só observar uma necessidade, mas de deixar claro e solucionar uma questão, né? O que falta de que lado mostrar que existe? Quem pode fazer, na tua opinião, esse trabalho? É o coach, o mentor, alguém da área da comunicação? O que seria para você, ou aonde você indica ou vai buscar recursos para isso? Alguém que está fora do foco, né? Interna ou externamente da empresa, mas fora do foco. Então, se o problema ali está entre 2 líderes, alguém que possa estar observando isso e tenha
vamos dizer assim, uma autoridade seja legitimado para atuar com isso. Então, pode ser qualquer pessoa de fora ou qualquer pessoa de dentro. Mas normalmente alguém que está fora. Né? Como é que é aquele ditado? Dentro a gente enxerga pouco, não é assim? Uma coisa assim. Fora a gente enxerga mais e dentro a gente enxerga pouco. Esses ditos meio populares. Sabe, eu gosto daquele Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Espeto de Pau, né? É porque é o seguinte, né? Se você tem já uma ligação com a pessoa, existe uma certa relação de intimidade. E isso vai prejudicar nesse momento, porque você vai apontar falhas na comunicação. Então, talvez alguém de dentro também seja complicado. Né? Eu lembrei de um outro exemplo aqui. Uma vez eu estava convivendo, eram 3 sócios, um majoritário e 2 minoritários. E esse majoritário, ele queria que a empresa tivesse uma cultura diferente do que ela estava tendo lá. Então, a cultura, que era uma cultura atual, era uma cultura menos orientada a resultado, mais conservadora, menos inovadora. Era uma cultura de não troque o certo pelo duvidoso, não arrisque muito, vamos permanecer em time que está ganhando, não se mexe. E ele dizia o seguinte: olha, eu dou muito valor para o que a gente construiu até agora, mas eu estou enxergando uma grande oportunidade. O momento é muito propício para a gente tomar um pouquinho mais de risco. Ninguém aqui tem apetite a risco, mas um pouquinho mais de risco, você sair da zona do como é que é? Conforto. Quando não é o tradicional, é o do conservador, para ir assim, vamos ali um quase moderado, porque eu acho que tem uma janela de oportunidade no nosso segmento, no nosso setor, tem investimento acontecendo nessa área. Eu queria alavancar um pouco a nossa empresa para isso, né? Então ele queria que essa cultura fosse diferente. Daqui estava, e os outros 2 sócios queriam manter essa cultura. Então toda reunião, só que ele não conseguia falar isso claramente, abertamente, porque acho que guardadas as relações, eles também eram parentes e já trabalhavam juntos há muitos anos. Então tem toda uma história que fazia com que aquele trio tivesse já um modus operandi estabelecido. Só que nas reuniões ficava um espetando 2 e 2 espetando 1 o tempo todo. Vamos propor isso. Não, mas isso aqui não é nada. A gente sentia que tinha um descompasso, porque como eram coisas diferentes o que eles queriam, os 2 sentiam isso e ficava um espetando. As reuniões eram mais tensas, um não falava, o outro não falava, porque eles não tiveram essa transparência. Olha, eu queria colocar, você está uma janela de oportunidade, quem sabe agora a gente pode tentar. E se a gente faz só um exercício, vamos fazer um risco bem calculado. Se houvesse um treino de uma comunicação para isso, e se viesse um treino ainda assim, pega toda essa história de afetividade, de emotividade, porque são pessoas da mesma família, que tem uma história, e os 3 se gostam, né, muito. Por que a gente não pode ser treinado a falar de uma maneira mais afetuosa para você poder colocar para o outro? Olha, não é que nem que eu estou pensando totalmente diferente, eu estou pensando até uma situação, surgiu uma oportunidade no mercado que eu queria aproveitar. Não conseguiam viabilizar essa conversa, e esse foi um dos pedidos. Eu fui lá exatamente porque me contaram essa história, eu fui conhecendo eles e constatei que era assim mesmo. Eles não conseguiam ter um mínimo de transparência. Aí você fala assim, quem está de fora, mas poxa, mas como é que não consegue? Não consegue, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter um exercício de empatia. Aquela história daquela família não dá condição para que eles consigam mudar a forma de pensar que já está tão enraizada nos últimos anos. E o fato de ser família também atrapalha um pouco, porque você falou, um cutuca dali, outro daqui. Por quê? As pessoas ficam dando pistas, achando que o outro vai compreender, e vai chegar um momento que ela vai vir até você e vai dizer assim, eu acho que você está querendo tal coisa, mas essa suposição é sua. E nem sempre está acontecendo do outro lado.
Então, isso atrapalha profundamente. E essa conversa afetuosa que você falou, que é muito aplicada, né, e necessária para as famílias, especialmente nos negócios, tem nome. É comunicação não violenta. Tá vendo? Tem um nome. E é justamente isso que se diz. Se trabalha em cima da empatia, se trabalha em cima de uma fala mais amorosa mesmo, mais acolhedora, sem a disputa, porque normalmente o que acontece, né? A gente entra numa disputa na hora da conversa difícil para ver quem vai ter razão. Então, com a aplicação disso, pode ser um bom caminho também. O que eu percebo é que quando se tem aquela fala daqueles... Sabe aquelas pessoas que o cara que é um bom líder, que tem habilidade, que convence, que ele consegue agregar, o influenciador, que traz as pessoas para uma página diferente. Quando a gente vai estratificar essas pessoas, qual que é o diferencial que essas pessoas têm? É sempre isso, né? É sempre você conquista o outro muito menos com conhecimento, com estruturação e muito mais com essa articulação. Com essa articulação que beira muito mais o acolhimento, a empatia. É como se as pessoas respondessem muito mais facilmente a um processo de mudança pela via da empatia, do acolhimento, do que pela via da racionalidade. Você vai explicar para agora o mercado está diferente, vamos aproveitar. É um tipo de adesão, de aderência. Você vai explicar... Puxa, a gente está aqui faz 30 anos, chegou a hora, eu queria fazer um teste, vamos comigo, eu não quero ser uma pessoa arriscada, eu quero só trazer a gente para um nível um pouquinho mais moderado. Isso vai ser pontual, excepcional, eu já medi. O que vocês acham? Eu gostaria muito de viver essa... É totalmente diferente de você trazer uma reunião lá, uma pauta para ser discutida de maneira racional. Funciona até mais do que quando você traz estatísticas ali que comprovam que aquilo é um bom negócio. O que esse líder tem? Aí como é que é? Os testes lá dizem assim, esse líder ele é diplomático, nem se fala mais em política, e política dá uma outra conotação, né? Mas ele é diplomático, ele navega bem, ele articula bem. O que é o diplomático, navegar bem, articular? É essa pessoa que usa uma via da empatia para acolher as convergências e as divergências e fazer uma canalização. Tipo, deixa eu trazer essas pessoas para olharem para um outro cenário, não de maneira muito fria, mas de uma maneira mais quente, mais harmoniosa, mais afetiva. Às vezes, grande parte das empresas nem sabe que isso é possível fazer dessa maneira. Por isso que eu insisto, né? Às vezes não tem na consciência, não sabe que isso pode ser até treinado. Você é uma especialista nisso, não é? Eu já vi você atuar. Então você saca lá como é que é o grupo e você dá um leque de possibilidades. Olha, a comunicação é melhor que seja clara, transparente, legal, mas a condição para se chegar nessa transparência, ela é singular para cada grupo. E não é isso? Ela é singular, inclusive, do que tange a individualidade, né? Porque cada um vai ter uma referência. Inclusive em relação à escolha das palavras. Às vezes eu uso uma palavra que para mim ela significa exatamente aquilo que está no dicionário, mas para você tem uma memória afetiva que vai te remeter a outra coisa. Então, por isso que esse cuidado em treinar individualmente, eu acho que é muito rico. E as pessoas têm que ter essa consciência, deveriam ter, né? Claro. Essa consciência de que a gente não nasce sabendo tudo. Eu me lembrei de um outro exemplo agora, também que envolve empresa familiar. Você tinha um membro da geração atual, que acho que era a geração 2, cuidando ali de alguns da geração 3. Então, na maior das boas, era um negócio, tinham vários negócios, né? Não sei, uma meia dúzia de negócios, era um grupo. E você tinha na geração 3 ali, ele queria muito que os familiares pudessem participar. E ele era bem assim, como eu digo, ele era bem consciente de que, poxa, vai estar aqui nessa cadeira se tiver competência, se for treinado. Então ele fazia lá tinha uma série de políticas escritas, quem que pode entrar, quem que pode sentar na cadeira, quem que tem condição, ele cumpria essas regras. Aí a pessoa sentava lá, tinha uma meia dúzia de membros nas famílias espalhados ali nos 6 negócios. Só que com a maior das boas intenções, né, ele me contando, eu fiquei uns 3 ou 4 meses trabalhando isso com ele, ele colocava lá um sobrinho lá numa operação,
E aí a pessoa ficava 2, 3 meses, aí surgia uma outra oportunidade, tirava essa pessoa, não, agora você vai fazer isso aqui, colocava na outra lá, e essa pessoa não sabia o porquê que ela estava, eu tô sempre, o tio tá me colocando para lá, mas eu estava gostando aqui, tô indo bem, eu não sei se eu tô indo bem, se eu fiz alguma coisa errada, o que eu não fiz, por que eu vou ter que ir para outro lugar agora lá, vou fazer o que lá, né? E ele vinha com essa, uma cabeça de empreendedor, vai para aqui, vai para cá, via oportunidade, ele queria propiciar uma diversidade de experiência para aquela geração, porque essa tinha sido a história dele. Então, esse cara já teve assim, 15 negócios, aquele empreendedor nato que vai fazendo tal, ia fazendo aquilo com naturalidade e esquecia que algumas pessoas que estavam ali na outra geração não têm essa mesma cabeça e não conseguem acompanhar essa mesma cabeça. Não parava para explicar, não parava para comunicar, não parava para esclarecer. Só executava. E isso foi trazendo um mal-estar. E assim, e a hora que ele entendeu isso, ele precisou de alguém de fora, a gente precisou analisar o que estava acontecendo. Mas por que eu tô... Por que eles estão chorando? Falava assim, por que eles estão chorando? É uma experiência tão rica. Eu estou dando para eles a melhor oportunidade, a oportunidade até que eu não tive essa oportunidade, eu tive feito tudo sozinho, eles estão tendo. Faltava explicar, faltava uma transparência, uma comunicação para isso, e a partir disso, aí sim você vê, será que essas pessoas de baixo também querem isso ou não? O medo, às vezes você vai fazendo no automático porque faz parte da tua história, e você não vai comunicando, porque se você explica, se você deixa transparente, uma coisa é certa. O outro vai dizer para você o que ele acha disso. Né? Então, eu acho que às vezes parece tão nebuloso e tão difícil que se a gente tiver a saída para isso, se a gente tiver em mente que olhar para essas situações com a dose necessária de empatia, fica mais fácil de você dizer, olha, tem um bom coração nisso aí. Então vamos ver se dá para fazer de um outro jeito, mas também mantendo o mesmo bom coração. Explicar um pouquinho, falar um pouco, fazer uma reuniãozinha. Escuta, eu estou fazendo isso, por isso, eu gostaria... Ah, legal, entendi, tio. Mas também pode ser assim. Tio, mas eu não queria ter essa experiência aí, eu gostaria de consolidar um pouco mais. Mas daí, mas se ele falar isso, tudo bem. Pois é, então está faltando essa conversa, faltando esse ponto, né? O que é isso? Por que não faz isso? Né? Será que não sabe que pode fazer? Não teve alguém que deixou claro que pode fazer? Acha tem que o outro medo vai de entender fazer? as intenções. Não é isso? Presume. E você falando assim, me lembrou uma outra coisa, que muita gente age da mesma maneira, mas usando, como diz você, os decibéis. Então, impõe no grito para que ninguém venha colocar a sua opinião, porque sabe que vai ter uma discussão. Então, como a gente teme o confronto, né? Aí acaba não discutindo. Então, eu ganho no grito, assim ninguém vem discutir. Mas é interessante, né? Porque nós temos uma necessidade de alguma maneira, impor aquilo que a gente acredita, seja por atitude ou por palavra. E isso deve ser também um problema, né? Não é só uma questão que você tem que trabalhar ali, mas isso deve ser um problema pessoalmente, porque nós estamos falando de empresas familiares. Claro. Se diz uma necessidade da gente, da pessoa impor aquilo que ela acredita que é o melhor, o que ela acha que é o bom. Seja uma necessidade de impor, seja porque ela sempre fez assim, seja, ou por medo de ter uma né? reação. Sem dúvida. Uma vez eu fui chamado para poder, não foi esse o pedido direto, mas foi o indireto. Fui chamado para assim, olha, veja aí quem da geração de baixo fica ou não fica. Ou seja, consegue ou não consegue? Vai dar sequência? Por quê? Porque eram 3 na geração de cima e eram 5 na geração de baixo. E esses 3 se reuniram, nós não temos coragem de dizer que eles não servem para isso. Vamos chamar alguém de fora para fazer isso. Ou pelo menos, veja aí, faz aí, alerta aí, vê. Se tiver alguma coisa que a gente não está enxergando, não digo mais, a gente tem o nosso palpite aqui e não temos coragem de fazer isso. Não tem coragem de falar, de ser transparente, de dizer, filho, eu não consigo enxergar você. Você já imaginou? Imagina um pai fazendo isso para um filho. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Isso é empatia. É fácil, mas é simples, vai lá e fala.
O exercício de empatia te permite te colocar em contato com a dificuldade do outro. A gente não pode correr o risco de banalizar a dificuldade do outro, né? Aquilo que é difícil para o outro é fácil para você e vice-versa. Então, nas grandes situações, pelo que eu vejo, dizer para um filho que ele não é a pessoa ideal e aquela pessoa, e esse filho em especial, sonhava com a cadeira de sucessão do pai a vida inteira. Eu falei, cara, me partiu o coração. Eu preciso que você me ajude a achar uma maneira para isso. Mas olha que bacana, ele terceiriza, mas ele não deixa de comunicar. Aí é bacana, porque ele tem consciência que ele não consegue falar. E aí, então, ele terceiriza, mas ele não deixa aquilo sem resolver. Nessa situação, tinha um grau de consciência e uma atitude de pedir ajuda. O que eu faço para isso, né? Como sair disso, né? Mas está no jogo, no momento, até uma decisão consciente. Eu não vou conseguir ter esse grau de sinceridade com o meu filho. Mas vou resolver. Isso que é bacana, e resolveu, né? E resolveu, ao final dessa história é que com essa afetividade, com essa empatia, no final das contas, para encurtar e não ficar falando toda a trajetória, criou-se uma reunião que depois virou a ser um conselho, mas naquele momento ainda era uma instância intermediária e é onde se atribuiu uma atividade bem interessante para esse filho, onde ele podia contribuir, porque às vezes a pessoa não tem a total competência, maturidade, o jeito para uma cadeira, mas às vezes ela pode ter uma série de atributos que são interessantes para um ou outro negócio ou uma ou outra área da empresa. Então, levantamos quais são esses ativos que essa pessoa tinha e a gente conseguiu criar um posto nesse pré-conselho, vamos dizer assim, que essa pessoa chegou a ter grandes contribuições e ficou super tranquila de poder contribuir numa posição de comando que não implicava na posição de execução, de tocar o dia a dia da execução. E foi uma situação assim que resolveu e a gente achou uma saída para isso, né? E foi tão interessante isso que hoje, eu já tenho um tempinho, hoje essa pessoa até faz parte como membro de um conselho. Ela conhece a grande fragilidade que existia, que ela não tinha habilidade para ser a pessoa para tocar a gestão. Isso exigia uma série de atributos, de competência, de estar em cima, de liderança, de dizer não, de mandar, de cobrar. Não era a pessoa. Essa pessoa também entendeu isso com um processo de comunicação, deixar claro. Ela foi entendendo isso e o fit foi natural nessa outra cadeira. Daí então o pai e o filho ficaram felizes com isso. Tem um CEO de mercado lá tocando a operação hoje em dia, né? Não é sempre assim que você acha a solução. Pode ser que tenha momentos muito mais difíceis de achar a solução, mas é um exemplo de que a empatia, a afetividade, a forma... Deixa eu ver quais são os atributos, hein? Que às vezes o medo que faz você não comunicar, ele te cega, ele não te permite ver alternativas para você, né? Você sabe que nessa comunicação não violenta, que é mais afetiva, ela não exige só que você mude o modo de falar. Ela exige um novo comportamento, por isso às vezes é difícil a aderência a ela. Porque a pessoa precisa mudar o olhar em relação ao outro. E às vezes no mundo dos negócios me parece... Me corrija se eu estou errado, que as pessoas elas estão muito mais, quem está em postos de liderança, você mesmo já falou, elas são muito solitárias. E aí elas esquecem um pouco de enxergar o outro. Pode ser? Pode ser. Tudo pode ser. Eu acho que pode ser. Eu acho que o processo de solidão é uma constatação, tá certo? E o processo de miopia também é uma constatação, né? Eu acho que sim. Isso me fez lembrar um outro exemplo, 3 sócios, e eles eram muito ruins de execução. E eles queriam, estavam com a vontade, né, assim, de contratar um executivo. E eles me chamaram para poder, queremos governança, a gente quer criar um conselho, porque aí a gente vai para um conselho
e aí a gente deixa um executivo tocar, etc. Tal. Eles queriam, na verdade, tinham uma joia rara lá, era um negocinho muito legal na área de tecnologia. Eles sabiam que eles não teriam condição de ter muita longevidade, que aquilo ia ser comprado por alguém. Eu falei, legal, então eu quero governança, quero fazer o máximo possível de resultado, quero colocar todas as partes, porque o dia que eu for vender, eu estou com uma lojinha bem limpinha lá e bem tranquila. E aí essa era uma intenção. E aí eles foram para o conselho, criaram isso. Quando eu fui chamado já com isso existente e com a história já contada, né? Mas eles começaram a enxergar que na medida em que eles saíram da operação, o resultado caiu. Porque eles tinham um papel que deveria ser no passado muito interessante para manter aquela operação viva, ativa e com resultado, né? Legal. Aí foram para isso e viram que estava começando a dar errado. E aí eles estavam com baita de um receio de ter que sair do conselho e voltar para a operação, porque isso não estaria mais alinhado com a estratégia deles. Então, eles estavam vivendo um dilema entre os três, sabendo que, puxa vida, eu acho que o melhor executivo para essa empresa somos nós, mas a gente traçou uma estratégia, a gente veio para cá. Agora, o que a gente vai fazer se a gente tiver que desconversar tudo o que a gente conversou? Descombinar tudo o que a gente descombinou? E eles não conseguiam ter o grau de... Os três pensando assim, os três com dificuldade de conversar isso um para o outro, porque estavam seguindo um plano. No final das contas, eles acabaram voltando para a operação, porque o trabalho foi fazer com que essa comunicação, com essa transparência viesse, mas de um jeito onde você apresentasse uma saída, onde você apresentasse, olha, legal, não deu certo, vocês já chegaram a essa conclusão, tudo bem. E vocês também estão à conclusão de que a melhor situação é vocês voltarem para a operação, tá bom? Quem disse que vocês na operação, quem disse que vocês não podem ficar um pouco mais nessa operação até chegar a essa etapa que vocês querem? Dá para colocar mais um ano de vida nesse plano? Dá para esticar mais um ano? Dá para esticar mais 2 anos? Pode, não pode? Vamos fazer conta, prós e contras, fizemos análise, etc. E assim vocês conseguem ficarem mais calmos, mais tranquilos e experimenta para ver se vão retomar o pé de resultado de antes, né? Bom, fizeram essa movimentação, voltaram para a operação, foi super assertivo isso. Acharam um nível de calma, tranquilidade para recombinar de novo o que eles iriam fazer, se engajaram de novo no novo projeto. Aí você pergunta, mas estava tão difícil de descombinar? Estava tão difícil, assim, fomos transparentes, viemos para cá, agora precisamos voltar para lá. Estava tão difícil, isso é impossível. E por que não conseguiam falar? Se a gente não faz o exercício de empatia, parece até assim, a gente nem consegue entender o porquê que eles não resolveram isso sozinhos. Mas é o que mais acontece. A gente está trazendo esses exemplos para quem está ouvindo a gente, que sem esse exercício de empatia, a gente cai numa rota de julgamento. Puxa, mas está na cara a solução, estava fácil, por que não consegue? Por que não fala? Por que combinou e não consegue descombinar? Por que não consegue trazer uma nova rota? Por que não fala para o filho? Por que não... Porque tem medo de magoar, de medo de perder, medo de enfrentar, tem medo das consequências, né? Tem medo de descumprir o que já estava meio que sendo combinado há muitos anos. Então, negligenciar essa veia da empatia, da tolerância, da paciência, da afetividade, da forma como a gente constrói essa habilidade, vai fazer com que você não entenda, vai fazer com que você não consiga melhorar essa comunicação, essa transparência, essa possibilidade de nova comunicação, né? É isso. Então, para quem está vivendo essa cegueira na comunicação, na empatia, qual é a saída para essa empresa que precisa ali trabalhar mais claramente a comunicação clara e a empatia? Eu acho que de algumas se alguém perceber, ou se alguém de fora, quem é que seja, que tiver uma luz sobre isso, né? Saber que é possível treinar empatia. Por incrível que pareça, pode parecer impossível para alguns, mas
Empatia você treina, né? Tem gente que já nasce com essa virtude, né? Mas tem gente que aprende a ser empático. Treinar a empatia está muito relacionado com a disponibilidade de você escutar o outro, né? Ou então como é que é? Compaixão, no sentido de compadecer, de se colocar no lugar do outro. Então aquilo que o outro está sentindo lá tem um grau para ele. Para você, aumentar ou diminuir é apenas juízo de valor. Se a pessoa fala que é difícil, para ela é difícil. Aquilo que para você pode ser fácil, né? E entender que é fácil ou é difícil para o outro, exercer empatia, pode ser treinado em você. Você pode aprender a escutar isso. Então, qual que é a saída, né? Abra a tua cabeça e esteja aberto para desenvolver empatia. Treine, chame pessoas, né? Você, como profissional da comunicação, você trabalha a facilidade do outro ter empatia o tempo todo. Cara, quando você vai falar, você está escutando, você fala mediante o que você escuta, o que você... Então, é possível desenvolver. Então, se fizer esse primeiro estágio, eu acho que é a grande saída para você ir para o segundo estágio, que é na hora que você abriu a cabeça para escutar e você colocou, opa, pum, vem um caminho que a gente chama aqui do coração, da afetividade. Normalmente, o diplomata, a pessoa que navega e que constrói as relações, ele usa muito essa veia, né? É uma veia menos áspera, menos técnica, menos racional, que exige menos conhecimento. Menos desgastante. Menos desgastante e que acolhe, que dialoga com o outro. Olha, talvez a gente venha para cá, você vai perder isso, mas você vai ganhar isso, vai ter chance de fazer isso. Eu acho que esse é um caminho interessante. Muito legal. E vocês, na empresa de vocês, têm essa empatia toda aí nos relacionamentos? A comunicação é clara? As pessoas dizem exatamente o que querem e vocês respondem da maneira que deve ser respondida? Os líderes aí se comunicam de uma maneira afetiva? São influenciadores, que seria o grande desejo de todos, para ter o time junto com vocês? Olha, eu acho que vale a pena vocês escreverem aqui para a gente contando. Então, esperamos os seus comentários, as suas sugestões e até o próximo Tem Saída. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até o próximo, gente.